Graça e paz, igreja. Meu Deus e meu Pai, hein? Abra sua Bíblia em dois textos comigo nessa manhã. Ezequiel capítulo 47 e Mateus capítulo 6. Ezequiel 40. Meu Deus, agora você viu? Voz de trovão. Ezequiel 47 e Mateus capítulo de número 6. Vamos ler duas passagens aqui. Primeiro a gente vai ler Ezequiel, depois a gente vai ler Mateus. Ezequiel a gente vai ler do versículo 47, versículo 1 até o versículo de número até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez andar por águas que me davam nos tornozelos. Depois ele mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém. Agora você vai até Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Mateus 6, versículos 9 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6, 9 ao 13. Portanto vós, quando orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pode assentar, querido. Hoje a gente vai falar até do Pai Nosso hoje. Eu vou começar falando de Ezequiel 47, mas como eu falei aqui do Pai Nosso, eu queria só falar para nós cristãos, né? Nós cristãos, quando eu falo nós, de uma forma geral, a gente tem um medo de falar de Maria e do Pai Nosso, rapaz, para não parecer que a gente é católico, como se Maria não tivesse valor nenhum, como se Maria e uma moita ali no chão, para não falar outra coisa, é a mesma coisa. Nós não podemos nem tocar no nome dela dentro da igreja, porque a gente tem medo de ser mal interpretado. Orar o Pai Nosso, misericórdia, irmão. É isso que é a nossa reação. Com isso eu me recordei uma vez, um pastor amigo nosso lá no Brasil, ele era meu professor de teologia também, ele era um cara muito sábio. E nós tínhamos um trabalho no domingo, o nosso culto era no domingo de manhã, escola dominical, à noite, culto à noite. E talvez Deus está mudando a mensagem aqui, entendeu? Não sei.
Mas um dia, nós tínhamos um trabalho de evangelismo. E esse trabalho acontecia logo depois do culto da manhã, no domingo. Olha que doideira. Nós tínhamos o culto de manhã, acabava o culto, Juliano, nós juntávamos os instrumentos ali, mais ou menos ali, saía doido para uma praça na cidade, porque a gente ia fazer um evangelismo relâmpago, rapidão. Chegar numa praça qualquer e fazer um louvor ali rapidão, de 30, 40 minutos, uma pregação, vazar e ir para uma outra praça e fazer a mesma coisa. Fazíamos isso aos domingos. E eu lembro uma vez que ele teve eu sou da cidade de Ipatinga. Quem é de Ipatinga aqui? Ali no bairro Ferroviários, em Ipatinga, tinha uma praça. E essa praça era rodeada, ao redor dela tinha muitos prédios. Não sei se vocês lembram, os prédios do Ferroviário, né? Os prédios azuis, os roxos, não sei nem que cor que tá mais. Mas nós fomos fazer um evangelismo naquela praça um dia. E esse pastor amigo nosso, pastor Jorginho, um abraço para ele. Ele trouxe uma estratégia seguinte: ele abriu um texto falando sobre Maria, lá nessa praça. E ele começou a falar de Maria. Rapaz, os prédios só iam abrindo as janelinhas assim, ó, e as pessoas indo para a janela. Deixa eu ver o que esse camarada vai falar de Maria, né? Já com o intuito de ser um apologeta, um defensor da fé católica, para defender. Se ele falar uma coisa de Maria que não é real, eu estou aqui. Vai que eu jogo até um tomate nele, né? Mas aí, cara, todo mundo, começou a aparecer muitas pessoas, Maicon. E pessoas começaram a ir e ficaram na praça. E ele começou a falar sobre Maria. E ele foi pregando sobre Maria. Na hora que juntou todo mundo, ele trouxe Maria como alguém que também necessitou de Jesus e pôs Jesus na história. Só que até aquele momento ele já tinha ganhado o coração de todo mundo falando de Maria, porque ele não falou nada que é uma inverdade sobre ela. E nós temos medo, às vezes, de falar sobre Maria, de medo de alguém falar assim: ah, sua santa é a Maria, então. Não, querido, ela sim foi uma mulher escolhida entre todas. Entre todas, cara. Existia um monte de mulher, Juliano, mas Deus olhou para ela, agraciada, escolheu ela, para ela trazer ao mundo Jesus. Ela tem um valor, ela tem algo especial. Ela foi escolhida dentre todas para carregar Jesus. E nós esquecemos disso. Nós simplesmente anulamos essa parte, porque a gente não quer ser mal interpretado. Mas ela tem um valor, querido. Ela tem um valor. Imagina, alguma mulher aqui. Para os judeus, dentro do judaísmo, eles professam judaísmo, não cristianismo. Há mulheres que se mantêm virgem até o dia de hoje, esperando ser a mãe do Messias. Porque a promessa é que de uma virgem ele viria. E eles não creem que Jesus já veio. O judaísmo não acredita que Jesus é rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Deus encarnado. E dentro disso, algumas mulheres se mantêm virgem, esperando que talvez sejam escolhidas para ser a mãe do Redentor, a mãe do Messias, a mãe daquele que a promessa falou sobre ele, Jesus. Imagina, tem um monte esperando, preparada, se mantendo pura, mas Maria foi escolhida. E nós já cremos que Jesus já veio, ele já fez o que deveria ser feito, de modo que, como as pessoas antes de Jesus eram salvas, olhando para a profecia de um Jesus que viria. E como nós, que somos salvos hoje, olhamos para uma profecia que se cumpriu, que é Jesus. Tudo é Jesus. Você está aqui comigo, querido? Nós somos salvos por Jesus. Eu vou mudar algo aqui, querido. Eu vou falar agora sobre o Pai Nosso já. Eu ia falar sobre Ezequiel, mas eu vou falar algo sobre o Pai Nosso e depois a gente entra, se der tempo, em Ezequiel. Deixa eu pôr de lado a colinha aqui. Não vou precisar dela mais. Nós, quando nos reunimos, nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, calvinistas, arminianos. Uma coisa em comum entre nós é: se a gente orar o Pai Nosso, todo mundo sabe, cara. Nós vamos jogar a bola, pastor Murilo, todo mundo pega na mão, Pai Nosso, depois que acaba ali, todo mundo esqueceu o que falou, o pau quebra. Lembra uma vez que
éramos nascidos e criados na Assembleia de Deus, né? E na época, queridão, não podia jogar a bola não, irmão. Podia não. Você jogasse a bola, você estava em pecado. Isso foi, as pessoas foram tendo entendimento disso. Isso não era um pecado contra Deus. Não era um pecado contra Deus. Eu estou em pecado contra Deus, não. Mas eu estava na igreja, que o uso e costume da igreja não é uma doutrina. Doutrina é o quê, querido? Doutrina é Bíblia. Doutrina é a mesma aqui no Japão. Você está aqui comigo? Doutrina é Bíblia Sagrada. Então o que está na Bíblia é doutrina aqui no Japão, na Venezuela, na Coreia do Sul, porque na do Norte eles nem sabem que a Bíblia existe. Alguns não sabem, mas lá também é doutrina. Uso e costume é da igreja local. Então a igreja tem os seus usos e costumes. E a igreja ao qual eu cresci, uma igreja abençoadíssima, Assembleia de Deus, onde toda a minha base veio de lá. O meu pai é um presbítero da Assembleia de Deus, a minha mãe está lá ainda. Fomos criados, evangelizados, instruídos, crescemos lá. Tinha o uso e costume que a gente não podia jogar bola. Então se eu jogasse, eu não dava pecado contra Deus. O meu pecado era o da desobediência. E se eu estava debaixo de uma autoridade e de uma liderança, de uma lei local, que falava não pode. Se eu jogasse, eu estava no pecado da desobediência. Não era um pecado contra Deus. E a gente entendeu isso errado ao longo do tempo, que a gente falava assim, os irmãos acham que jogar bola é pecado. Não, irmão. E eu falava isso também, né? Os irmãos não sabem de nada, rapaz. Onde que está na Bíblia isso? Que não pode jogar bola? Onde que está falando? Que eu não posso vestir bermuda na Bíblia? Me mostra aí, eu desafio. Me mostra na Bíblia. Mas queridão, o nosso pecado era da desobediência. Porque estávamos indo contra uma autoridade levantada. E se a gente estava ali, velho, tinha que cumprir. Só que nós somos difíceis de cumprir. Somos difíceis de ouvir. Somos difíceis de ser ensinados, para você ter uma ideia. Cara, nos últimos tempos, Lília e eu, é assim, eu estou no trabalho, fico ansioso para chegar em casa, para ir conversando com ela, para conversar com ela. Mas no caminho a gente já vem conversando, já ligo já. Às vezes já vem falando 40 minutos no telefone, mas quando chegar em casa continua ainda. Isso aí é saudável, isso é top. E o que nós temos conversado ultimamente é sobre família e uma dependência de Deus, sabe, Juliano? Cara, nós vivemos um dilema com relação à família. Eu vi um vídeo essa semana, me arrebentou o vídeo, cara, me arrebentou. Era de uma mãe que ela tinha um menino, eu acredito que pelo tamanho dele, ele uns 3, 4 aninhos. Colocaram a mãe de um lado, a babá do outro lado e a criança no meio. E eles faziam algumas perguntas para a criança e a criança respondia. E ele respondia com um beijo. Falava assim, ó, quem é que você mais ama? A babá estava de um lado e a mãe do outro. E a criança respondia com um beijo. Aquele beijasse era que ele escolheu. E estava ali a criança no meio, a criança no meio, uma mãe do lado, a babá do outro. E a babá e a mãe com os olhos fechados. E a criança no meio. Perguntaram à criança assim, quem você mais ama? Aí a mãe fez assim, né? Mas não recebeu o beijo. O beijo, ele beijou a babá. Aí foi por outro lado, perguntaram ele assim, quem tem o cabelo mais bonito? Aí, beijou a babá. Quem que te faz sorrir mais? Beijou a babá. Quem é que tem mais momentos com você? Beijou a babá. Quem falou assim, quem é sua mãe? Quem te gerou? Beijou a babá. Falou assim, quem você mais ama? Beijou a babá. Não teve nenhum beijo para a mãe. Talvez se falasse assim, quem é que passa menos tempo com você? Talvez ele tinha beijado a mãe. Mas aí como se diz, o nosso mal é ir para os comentários para ver, né? Eu fui para o comentário porque eu queria ver o que as pessoas estavam falando. E, por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas estavam contra a mãe. Estavam falando assim, você tem que dar graças a Deus, você tem uma babá que ama o seu filho a ponto dele achar que ela é a mãe dele. E que ela cuida muito bem dele. Concordo em partes. Qual que é o dilema que vivemos como família?
Eu trabalho tanto para que não falte nada dentro de casa, mas no final quem falta sou eu. Nós trabalhamos tanto para dar o melhor para os nossos filhos, mas no final Ele não quer o que podemos oferecer, Ele nos quer. E isso é um grande dilema para nós, porque nós queremos trabalhar para oferecer o melhor, mas para a gente oferecer, trabalhar tanto, precisa de uma ausência nossa. A gente não consegue fazer os dois. E isso, tem alguns dias, talvez semanas, que Deus tem me incomodado com relação a isso. Com relação a como gastamos o nosso tempo. E como sabemos agradecer a Deus pelo que temos. Ser satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Com aquilo que Deus colocou na nossa mão. É Paulo falar assim: eu sei agradecer porque eu tive muito e tive pouco. Eu tive na situação de ter muito e na situação de ter pouco. Eu tive na situação de ofertar e receber uma oferta. Querido, mas algo que nós precisamos compreender é que nós precisamos ser gratos. Com relação a essa mulher, me entristeceu o fato de ela esperar algo. Ela fazia assim com o rosto: esse aí vai vir para mim, esse beijo. E o beijo nunca veio. O que me entristeceu é porque ela esperava receber algo que ela não plantou. Ela esperava colher algo que ela não plantou. Ela esperava uma fruta que ela não teve trabalho de cuidar da árvore. Ela esperava receber. Esse é o nosso mal. Vamos trazer para o financeiro. Você espera no final do ano fechar suas contas tudo top, mas você não trabalhou, você não poupou. Como que vai ter mais se a gente gasta mais do que ganha? Esse é o nosso mal. Esperamos coisas que nós não plantamos, queremos colher. Aí olhamos para alguém e falamos mal dele, né? Como que fulano é tão rico assim? Ele fez coisa que você não faz. Ele abriu mão de coisas que você não abre. Vamos trazer para o espiritual. Dentro da igreja, cara, o Juliano ora, põe a mão, as pessoas caem, são libertas. Por que que não acontece comigo? Porque ele gasta mais tempo que você. Com Deus, ele gasta mais tempo com aquele que tem tudo isso para ofertar. E a gente quer o que ele tem, mas eu não tenho esse tempo. Eu nem conheço ele. Talvez naquele grande dia eu vou chegar diante dele, Juliana, e vai falar assim: aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Sabe o que eu nunca te conheci? Você nunca se relacionou a ponto de sermos íntimos e eu falar: eu conheço esse cara. Porque a questão assim, você vê que Jesus, ele fala assim: eu nunca conheci. Jesus não falou assim: eu não sou amigo dele. Porque assim, quando fala assim, ó, eu não sou amigo de fulano, eu ainda posso conhecer fulano. Eu conheço ele, mas ele não é meu amigo. Sei quem é, já trocamos algumas palavras, mas amigo nós não somos, que a gente entende que a amizade é algo mais profundo. Deus nem falou isso. Deus não falou assim: ele não é meu amigo. Ele falou: eu nem conheço. A relacionamento era pouquíssimo, a ponto de Jesus olhava assim: eu nem conheço, nem sei quem é, do que você está falando. É como se Deus olhasse e falasse assim: o que é isso? É de comer? Fala assim: ó, cuidado com o fulano de tal aí, ó. E fala assim: que é isso? É de comer? Nem sei o que é isso que você está falando, não conheço, nunca ouvi falar. Então, querido, o que nós precisamos é entender que devemos ser gratos e saber ser satisfeito com aquilo que Deus já deu para nós. E a gente não sabe. A gente não sabe, queridão. Antes de falar para você, isso tudo vale para mim, pode ficar em paz. Eu não sei também. Querido, quando a gente vê aqui, ó, a oração do Pai Nosso, essa oração, quem apelidou ela de oração do Pai Nosso foi nós, né? A Bíblia não fala assim, ó, agora a oração do Pai Nosso. Não tem esse relato. Mas a oração do Pai Nosso, quando é que ela nasce, querido? Ela nasce de uma necessidade dos discípulos. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, os discípulos de João, eles sabem orar. Fala para nós, como que a gente... Você vê que os discípulos ficavam de olho em João. Falou assim: por que nós não jejuamos igual os discípulos de João? Perguntaram para Jesus. Aí Jesus falou assim: para que vocês vão estar em Jesus se o noivo está aqui?
O noivo está na casa, você vai jejuar para quê? Porque entende-se o seguinte: o jejum muda a mim, não a Deus. O jejum, querido, para que serve o jejum? Deus mudou tudo já, tá, querido? O jejum ele muda não Deus, mas ele muda a gente. Um dia desse alguém perguntou para mim no Instagram, uma pergunta falando assim: pastor, por que quanto mais a gente se relaciona com Jesus, parece que as lutas sobem mais, parece que as coisas ficam mais difíceis? Mas queridão, porque antes você não relacionava com Jesus, você não era sensível a Ele, você não era nem sensível ao mundo espiritual. Aí quando você se relaciona com Jesus, a sua mente se abre de uma forma que você começa a ter sensibilidade de entender o mundo espiritual à sua volta, coisa que você não tinha antes. Você não era sensível porque você não buscava isso. Agora eu estou em jejum, estou buscando a Deus, estou orando, estou lendo na palavra. É lógico que você vai ver coisas que você não via antes, porque agora a sua sensibilidade aumentou. Não é porque não existia, é porque você era tão ruim de relacionamento que você não conseguia nem ver. Agora, você fala assim: o diabo está furioso. Não é, não, ele sempre esteve, mas agora você está conseguindo ver. Se for para Jesus, aplaude melhor. Meu Deus e meu Pai. Se tivesse um batera aqui, ia ser melhor ainda, hein? Meu Deus. Deus da minha vida. Meu Deus e meu Pai. Pastor Vitor outro dia ligou lá do Haiti. Na hora que eu atendi ele: meu Deus e meu Pai, pastor Francisco. Falei: amém, pastor. Então a nossa luta, ela não intensifica quando nós começamos a se relacionar com Deus. Eu gosto desse exemplo. A Lília falou comigo assim: você tem que melhorar esse exemplo é antigo demais. E esse exemplo é só para quem joga bola, eu não consigo entender também. A Lília falou, né? Falei: amor, mas esse que é o bom. Eu vou dar ele de novo, mas vou explicar. Os boleiros, cara que joga bola, quando a gente ia jogar bola no campo, no salão, sei lá, 5 caras contra 5 lá, sei lá, 4 no salão. Aí, qual que é a intenção? O pastor Kleber está aqui, um outro cara do outro time marca o pastor Kleber, 1 a 1, né? Só que o que acontecia quando a gente era menino, que um cara ficava meio livre lá no campo assim, né? A gente fala: marca o cara lá, ó, ele vai fazer o que? Ele é ruim demais. A própria natureza, ou seja, o ar aqui que ele respira, o ar marca ele. Não precisa nem fazer nada, ninguém preocupa com esse cara. Aí a gente falava assim: a natureza marca ele, pode deixar. Aí a gente pegava um cara e colocava um que podia marcar, ele marcava 2, marcava 1. Porque aquele com a bola não fazia nada. Você, sem orar, você é o cara que a natureza marca. O diabo não preocupa com você, queridão, porque você não pode fazer nada. Ele olha para você assim e fala assim: aquele ali, preocupa não, ele é nosso. É nosso. Querido, deixa eu te falar, se você não é a favor de Deus, você é contra Deus. Não existe meio termo, cara, não existe. Ah, pastor, cara, assim, ó, eu não creio muito no Jesus pode fazer não, mas no dia do aperto eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Fala assim: querido, você tem que decidir o que você quer. Ou você serve a Deus ou não serve, não existe meio termo. É a historinha do muro lá, essa aí é mais manjada do que o meu exemplo, amor. O cara está no muro. Ele de quem? O diabo não precisa vir não, porque quem está no muro já é meu, ele está indeciso. Jesus está do lado de cá, chamando ele, o cara, nem vou dar esse exemplo, vocês conhecem. Esse é bom. Mas deixa eu te dizer que você, querido, quando você começa a se relacionar com Deus, você chegava em casa, do nada, você olhava lá, dava uma mudada no clima da casa. Parece que o trem começou a dar ruim, as coisas começaram a ficar ruim. Você fala assim: rapaz, hoje o clima está pesado. Depois de se relacionar com Deus, você fala assim: o diabo está tentando algo aqui dentro de casa hoje. Você consegue entender que é o espiritual, velho. Não é o clima pesou, é o diabo tá lá querendo tirar sua paz.
Quando você é o cara que a natureza marca, você não consegue compreender isso. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, buscar a Deus, mais mente, visão aberta, você vai ter. E você também vai conseguir ouvir coisas que você não ouvia antes. Cara, esse negócio de ouvir a Deus é um trem louco demais. É doido mesmo. Cara, por isso que quando Jesus ele fala assim, ó, se você não for com uma criança, cara, Jesus está falando o seguinte, que o reino do céu é das crianças. Se você não for com uma criança, você não vai herdar. Sabe o que é? Deus não está dizendo que só as crianças vão ser salvas. Deus não está dizendo que você tem que voltar a diminuir de tamanho e ter um pensamento assim, como se você fosse um bebê. Não, ele não está falando isso. O que ele está falando é o seguinte: olha para a criança, olha o quão dependente a criança é de você. Se você deixar ele sozinho, ele passa fome e morre. Se você deixar ele sozinho, ele sofre um acidente e morre. Ele é dependente de você para tudo. Ele não sai sozinho, não anda sozinho, não come sozinho, não dorme sozinho. Ele é dependente. Por isso temos que ser como criança, nós temos que ser dependente de Deus, cara. É nesse sentido que temos que ser como as crianças, na dependência de Deus. Você já viu uma criança chegando aí, ó? Imagina, você está lá na construção lá, chega um menino com um cinto lá, um menino de 3 anos, 2 aninhos com um cinto lá, belt, para trabalhar, para fremar. Imagina, Rony, não tem isso, porque ele está em casa, tem alguém cuidando dele lá. Ele depende de alguém. Você está aqui comigo, querido? Aí a gente vai lá, Pai nosso que estais no céu. Cara, deixa eu te dizer que Jesus, quando ele iniciou essa oração, ele mudou tudo. O judaísmo crê em Deus, crê em Jesus. Eles não creem que Jesus de Nazaré é o Messias da promessa. Eles não creem, mas eles creem em Jesus, eles aguardam Jesus. Só que quando os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, os discípulos de João, eles sabem orar, cara. Ensina para nós também. Queremos aprender. Nós temos necessidades. Por quê? Eles viam a vida de oração de Jesus. Jesus orava. Ele orava, querido. Meu Deus, imagina. Jesus orava. E nós, imagina nós, queremos romper no trabalho, queremos romper no ministério, queremos romper na família, queremos romper nas melhores escolhas, queremos romper em tudo, mas não conseguimos colocar o joelho no chão e nem orar sem hora nenhuma do nosso dia, velho. Você não consegue orar nem dentro do seu carro indo para o trabalho. Isso é triste. E nós queremos romper em todas as áreas. Ah, Jesus. Você fala assim: Senhor, eu quero o Deus de Elias aqui, manifesto aqui. Beleza. Imagina Jesus olhando e fala assim: eu sou o Deus de Elias, mas você não é o Elias de Deus. A mesma autoridade que ele tinha está disponível. É para a gente acessar, tem que ser igual a ele, né? Meu Deus e meu Pai. Cara, Jesus então, quando ele inicia a oração, Pai Nosso, Jesus, ele quebrou algo no sobrenatural, no relacionamento do judeu com Deus. Eles não chamavam Jesus de Pai, eles não chamavam Deus de Pai. Pra você ter uma ideia, o nome de Deus não é falado no hebraico. Por isso perdeu-se a pronúncia do nome de Deus. Ninguém sabe como pronuncia. A gente tem as letras Yud, Rei, Vav, Rei em hebraico, mas a gente não sabe ler aquilo e pronunciar uma palavra, porque o hebraico não tem vogal, né? Nós vamos dar uma aula de hebraico outro dia, brincadeira. O hebraico, ele não tem vogal no alfabeto. Tem uns sinais chamados sinais massoretas. Esses sinais, ele só existe na fala. Não tem vogal, mas na pronúncia você vê que tem vogal na pronúncia, mas na escrita é só consoante. Como é que você lê uma palavra só com consoante?
E o respeito era tanto no nome de Deus, que se perdeu a pronúncia correta do nome de Deus, porque eles não falavam o nome de Deus. Você vê o quão é respeitado o nome. Aí Jesus ensinando para os discípulos, fala assim: Pai nosso que estás no céu. Aquele ali fez assim, ó, como assim, Pai? Eu posso me relacionar assim, Pai? Jesus quis trazer uma proximidade, ele é seu Pai, cara. É Pai. Eu lembro de um exemplo que eu vi do pastor Luciano Subirá, que dizia ele que um dia estava orando na casa dele, e estava sem camisa, orando. Um amigo dele, né, o crentão, chegou lá, falou: rapaz, que vergonha. É assim que você ora diante de Deus, sem camisa? Aí o cara foi e falou com ele assim: se você chegar diante do presidente aí do Brasil, você vai chegar com ele sem camisa desse jeito aí? Ele falou: não, você está certo, mas se eu fosse o filho dele, eu podia chegar sem camisa vermelha. Aí muda tudo, querido. Aquela posição de autoridade, ela continua existindo, só que aquela posição é o meu Pai. Eu tenho autonomia para chegar diante dele, porque ele é o meu Pai. Eu tenho intimidade, ele me gerou. Então quando Jesus fala assim, Pai nosso que estais no céu, Jesus estava aproximando o povo de Deus, falando assim: clama a ele como um pai, porque é isso que ele é. Ele não é um Deus distante. Sabe aquele, quando a gente olha para uma pessoa qualquer, fala assim: cara, eu sentar na mesa com fulano, nossa, isso é distante demais. Quando é que isso vai acontecer? Vou tentar um testemunho agora aqui. Meu Deus, meu Pai. Eu lembro quando aconteceu várias coisas, querido, nos últimos meses, até que Deus fez com que a igreja Lar nascesse aqui em Massachusetts. Um cumprimento de uma promessa de Deus para a igreja Lar. Mas eu me recordo que um dia estávamos em casa, né, e a gente pensando assim, cara, Lili e eu, né, falando assim: se a gente for embora para nossa casa, lá no Brasil, lá em Ipatinga, a gente falou assim: a gente não caberia igreja nenhuma, só na Lar, lá dentro de casa, Lili e eu falando assim, eu não me vejo em outra igreja, a não ser a Lar em Ipatinga. Se a gente voltar para lá, amor, a gente não precisa nem visitar as igrejas, nós já fomos um dia, vamos direto para lá que é o lugar. Aí, meu Deus e meu Pai, aí a gente olhando, né, um dia, eu assisti uma pregação do apóstolo Valdir, rapaz, aqui na América. Mandei uma mensagem para ele no Instagram. Ele não me conhecia, eu conhecia ele me conhecia. Mandei uma mensagem para ele e falei assim: apóstolo Valdir, eu sou de Ipatinga. É uma pena tão grande, você não sabe a tristeza que eu tenho de ter conhecido você depois que eu cheguei na América. Porque eu estava aí do seu lado, cara. E eu não caminhei contigo aí. Eu estava do seu lado. Hoje eu estou do outro lado do planeta, acompanhando você pela internet e sendo edificado pelas suas pregações, do outro lado do planeta. Aí a resposta dele: eu estou aqui para te servir, varão. Aí, cara, tipo assim, você vê o que Deus faz. Tô lá, falei com a Lília: amor, é difícil demais. Esse homem ele é muito ocupado. É muito ocupado. Como é que faz? Cortando um pouquinho de tudo, né? Porque é muita coisa. A gente pode falar isso outro dia. Esse homem, rapaz, não entra lá dentro de casa e senta na mesa comigo lá dentro de casa. Aplauda o Senhor, querido. Eu nem pude falar com ele isso, né? Para não deixar que... Falei assim, não posso nem falar isso com esse cara não, que eu pensava essas coisas aqui dentro de casa. Não posso, né? Só Lili e eu. Hoje ele já sabe, né? Não era no início, primeiro dia conhecendo a gente. Ele lá dentro de casa, pastorzão daqui, pastorzão de lá. E eu na minha mente assim, né? Ele sentado assim, eu conversando com ele, mas a minha mente assim: rapaz, vamos daqui dentro de casa. Aí ele foi embora. Aí eu parando assim, eu e a Lília olhamos pro outro assim: rapaz,
Deus é doido mesmo, né? Querido, é assim que Deus faz, velho. Deus coloca você em mesas que você nunca pensou estar, velho. Nunca. Ele coloca em você lugares que você pensou nunca estar. Ele vai te ligar a pessoas que você nunca imaginou. E outra, pessoas que você nunca imaginou também vão ser uma bênção para a sua vida de uma forma que você não imagina. Aí, quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, Pai nosso que estais no céu, ele aproximou, mas aí a próxima frase, Dário, é: santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo assim: ele é seu pai, aproxima dele, peça como pai, mas não esqueça, ele é Deus. Santificado seja o teu nome. Cuidado com o que você vai falar na frente dele, porque ele é seu pai, mas ele é Deus. Santificado seja o teu nome. Querido, quando a gente vai olhando aqui, e eu não estou aqui para falar, pastor, então nós precisamos ficar orando o Pai Nosso 30 vezes, repetir. Não, querido, não precisa. O Pai Nosso é uma oração modelo. Deus está ensinando o passo a passo da oração. Primeiro você começa aproximando Deus de você. Pai, é como se falasse assim: Pai. Aí Jesus estende o braço, vem, começa a contar para mim agora, o que está pegando. É como você chega diante da mãe. Rapaz, o Noah, meu Deus, o Noah acorda, se eu estiver na cama, é uma festa, e me abraça. Mas se a mãe estiver na cama, aí é outra coisa. A festa é outra, o semblante do menino é outro. Falei, rapaz, você está sem vergonha. Não, é amor demais. Mas quando Jesus, ele fala assim, ó, você vai iniciar a oração assim: Pai nosso que estás no céu. É de fato Deus fazendo assim, ó. Você vai falar comigo? Então vem para o colo do papai. É tipo isso. Vem, Pai nosso. Sentou no colo, santificado seja o teu nome. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que só o Senhor vai fazer o que eu estou precisando. É você entender o seguinte: Pai, eu sei e eu entendo que o que eu preciso só vem do Senhor. E por esse motivo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. Você está reconhecendo o seguinte: Deus, eu sei que aí onde o Senhor está no céu, o governo é teu, mas traga esse governo para cá. Instaura esse governo aqui, que aqui servamos ao Senhor como é feito no céu. Que reconheçamos a Deus aqui como os anjos fazem no céu. Erecandarabás, oriandalabás. Ei! Vai ser lindo. Xaracandarabás. Aí você olha para Deus: Senhor, eu sei que aí a adoração é ininterrupta, é todo tempo. Nós queremos isso aqui. Traga o céu e que aqui seja feita a tua vontade, querido. Oh! Meu Deus, Xaracandarabá.
Aracandarabás. Daqui a pouco, queridão, você vai subir. Meu Deus e meu Pai. O pão nosso de cada dia, Juliano. É isso que Jesus está ensinando para eles. O pão nosso de cada dia. Nos dá, meu Deus, é diário. Aplauda ao Senhor, querido. Hey! A provisão, ela é diária. Com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Querido, a provisão de Deus, ela é diária. Nós queremos provisão para o mês inteiro, para o ano todo. Se Deus te der para um ano, amanhã você vai voltar para relacionar com Ele para quê? Aqui está fazendo menção ao maná, era diário. Se guardasse, virava bicho. Deus está falando assim, ó, eu quero que a provisão, ela seja diária, porque eu quero você aqui amanhã de novo. Eu quero você aos meus pés de novo. Rerecandarabandaragás. Hey! O encontro do noivo da igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Com a igreja será tão lindo, e ali nós o adoraremos, será Querida, aí Jesus, ele continua dizendo assim para os discípulos. Ele fala algo difícil agora de ouvir, hein? Pode voltar a luz aí para trás. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Aí ele podia ter passado para a próxima já, né? Mas ele fala assim: assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Queremos, querido, queremos a bênção de Deus. É igual você estar no trânsito de manhãzinha, né? Você está indo trabalhar, aí você está apertado no horário, né? Todo dia a gente sai apertado, na maioria, né? Tem uns caras que estão estressados 6 horas da manhã no trânsito. Assim, meu Deus, varão, que isso? Aí eu sou aquele cara que gosta de parar para todo mundo passar, e o pessoal fica bravo, né? Aí eu paro, às vezes, cara, eu olho assim, tem 50 carros na rua de lá, eu estou na Main Street, tem 50 carros, eu deixo uns 4 passar, o pessoal fica bravo demais, o pessoal atrás começa até a picar assim, tipo assim, vou te passar aqui, hein? Aí eu fico lá só assim, está estressado, só eu lá dentro do carro, eu falo assim, ah lá, estressadinho. Mas o que costuma acontecer, esse cara que estava agarrado na rua ali, você deixa ele passar. No próximo cruzamento ele não deixa ninguém passar na frente dele, não. Ele não quer saber de ninguém. Fala assim, varão,
É como se você tivesse sido perdoado agora, ali atrás. Você não vai liberar perdão para ninguém. Você recebeu uma bênção agora, estava agarrado ali com o carro. Para alguém passar. O cara tá nem aí. Tem uns que passa, chega na frente, buzina ainda pro outro. Assim, que é isso? Acabei de deixar você passar. Misericórdia, pega ele, Jesus. E nós fazemos isso quando a gente lê aqui, perdoa. Nos perdoa. Perdoa as nossas dívidas. Assim também como nós perdoamos. Meu Deus, se a gente for falar disso aqui, Gui, como nós perdoamos, como é que, essa pergunta é retórica, pergunta que não necessita de resposta. Como é que você tem perdoado aos seus ofensores? Quando você vai pensar aí, querido, a guitarra vai fazer um solinho top para nós aqui. Vai crescendo aí, batera. Pensa aí, querido, como que você tem perdoado? Meu Deus! Cresce aí, batera. Ore candarabás, xerela candarabás. Louvado és o seu nome, Senhor. Ei! Volta aqui agora, querido. Aqui nós tem guitarrista, rapaz. Aqui você deixa. E o Optimus Prime também. Meu Deus. E não nos deixe cair em tentação. A fumaça me esconde, e a tua presença é meu prazer. Não estou vendo mais ninguém agora. Deus da minha vida. Nós temos que pôr um aspirador aqui assim. Na hora que terminar, a gente já suga do... Meu Deus e meu Pai. Tira os detectores de incêndio aí, viu, querida? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido, eu só queria ler o Pai Nosso com vocês. Nós vamos falar de Ezequiel outro dia, mas eu preciso falar algo sobre o Pai Nosso ainda. Essa oração do Pai Nosso, querido, o foco dela, sabe o que é? É confiança em Deus, como diz o Marcão lá atrás. Marcão, diariamente. O foco da nossa oração. Vira o ventilador para cá, irmão, para soprar essa fumaça aqui. Esse do chão aqui, vira aí para cá assim, ó. A fumaça agarrou aqui, ó. Tô achando que é a fumaça do santo agora. Cara, essa oração, o nosso foco é nos dar hoje. Algum de vocês, querido, agora eu tô vendo o povo. Algum de vocês, quem tem filho aqui, levanta a mão. Os seus filhos pequenininhos, ô Vívia, Antonella chega lá, ô mãe, você tem comida para amanhã aí? E depois da manhã, você tem comida? Você tem comida para o mês que vem? Algum filho já faz isso, querido? Os nossos filhos maiorzinhos perguntam o que tem para comer.
Mas eles não estão preocupados como é que a provisão vai vir. Eles sabem que vai estar lá. O Noah, rapaz, isso aqui é vida de rei. Dá uma choradinha, chupeta. Outra choradinha, um morango. Se der uma dependendo do nhé, esse é o TT que ele tá querendo. Falou de TT? Querido, a nossa dependência de Jesus é diária, velho. Os nossos filhos não ficam aqui. Será que amanhã tem previsão, provisão, tem comida para amanhã, pastor Murilo? A Laurinha fica assim: pai, como é que tá o trabalho lá? Tá faltando? Vai ter comida para nós comer amanhã? Ela pergunta isso. Não, querido, eles não querem saber, porque eles sabem que alguém está provendo. Quando a gente não consegue entregar a Deus a nossa vida, nós estamos falando para o Senhor: eu não confio que o Senhor consegue prover o que eu preciso. Cara, sabe o que Deus falava com os apóstolos? Jesus falava: vocês vão na cidade para pregar o evangelho, não leva roupa reserva não. Eles tinham uma missão, querido, eles sabiam que é onde eles tinham que ir, mas eles não sabiam como é que ia ser a provisão lá não. Eles só iam. Você está me ouvindo bem aí atrás, querido? Quando Deus, meu branco, quando Deus fala assim: sai da tua terra. Para quem que Deus falou isso? Para quem? Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí nós vamos pegar agora Paulo, ele encontra Jesus no caminho de Damasco. E quando Paulo só vai contar disso 12 anos depois, aí ele fala assim: existe um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo, ele foi ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, que não é digno nem de eu falar. Mas sabe o que Paulo viu? Sabe o que Paulo viu, querido? Deus mostrou para ele o final da história, como seria. Mas Deus não mostrou para ele, Rafael, o passo a passo, como que seria. Abraão, Deus falou para ele assim: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele sabia que Deus ia mostrar, Rony, mas ele não sabia o que ele ia passar até chegar não. Por que isso? Porque a provisão é diária. Diariamente temos que voltar aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso agora do sustento para hoje. Aí quando você tiver o de hoje, amanhã você vai voltar e falar: Senhor, agora eu preciso de hoje. De forma que todo dia você vai estar diante de Deus, reconhecendo que você precisa dele para seguir. E você está dizendo assim: Senhor, eu sei e reconheço que a minha provisão, ela só vem do Senhor, que quem pode fazer algo por mim é só o Senhor. A oração do Pai Nosso é isso, querido. O resumo dela é: dependa de Deus diariamente. Aí o cara que eu falo é nós. Nós queremos relacionar com Deus hoje e domingo que vem. Não, amém não. Mas os caras querem só hoje e no próximo domingo, e depois no próximo domingo. É porque eu expliquei errado, por isso que você deu amém. Aí a gente quer no domingão, quer chegar aqui no mover. Aí não acontece nada, Rony. Aí a gente chega assim: rapaz, o culto hoje foi meia boca demais, fiquei com sono, foi paia. Não sei o que está acontecendo aí com a igreja, não estou sentindo nada. A pergunta é: quem foi você durante a semana? Quem foi você durante a semana, queridão? O que os seus olhos viram diante da semana? O que as suas mãos tocaram durante a semana?
obteve ali os seus pensamentos garrados durante a semana? Quem foi você durante a semana? Aí chega aqui e quer que Deus move tudo. Isso não é depender de Deus diariamente. Querido, você tem que entender algo. O pecado ele afetou tanto a gente, pastor Cleber. É por culpa do pecado que a gente não confia que Deus pode suprir nossas necessidades. Lá no Éden, nós tínhamos lá o nego. Lembrei, viu? Vulgo nego. Lá no Éden, nós temos ali Adão e Eva. E Deus supria tudo para eles, Paulo. Tudo. Eles viviam ali o Pai Nosso. Era a provisão diária. Mas aí o diabo chega e coloca uma dúvida na provisão de Deus. O diabo fala assim, ó: ele está escondendo alguma coisa de vocês. Porque ele sabe, se você comer essa fruta, você vai ter algo que ele não está te dando hoje. Ou seja, colocou em xeque a provisão e o cuidado de Deus. Heraldão, foi isso que o diabo colocou. Colocou em xeque o quanto Deus pode cuidar de você. Cara, o jardim era um lugar de provisão. O homem não plantava nada, só nascia, cara. O jardim, Rony, estava lá. O homem não plantou ele não. Ô David, o homem só colhia do jardim. Era uma ordem de toda a fruta, ó. Deus só mandou assim, ó: nasce. O homem não teve que fazer nada. Ali era o lugar, símbolo da provisão. Aí o diabo chega e fala assim: mas ele está escondendo alguma coisa de você. Você não pode comer isso aqui porque tem algo que ele não está te dando. Pôs em xeque a provisão de Deus. E o homem caiu, nós sabemos. Caiu ali. Quando, cara, a provisão, quando você abre mão da provisão de Deus, é de fato você falando assim: eu não confio que o Senhor pode cuidar de mim. É isso. E a gente quer dar o jeitinho para Deus. A gente quer ajudar. A gente pensa assim: eu sei que Deus vai fazer, mas tem um negocinho só que eu preciso fazer para dar certo, né? E o diabo, querido, ele vai colocar em xeque direto a provisão de Deus na sua vida. Aí você fala assim: Senhor, mas eu tô servindo ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho ido à igreja, e está faltando as coisas não estão acontecendo como deveria. A minha empresa já não é mais a mesma, o meu casamento já não é mais o mesmo, os meus filhos já não são mais o mesmo. Mas a palavra que eu tenho para você, queridão: continua reconhecendo que a provisão e o cuidado vem de Deus. Ser cristão não é certeza de ausência de dificuldades. Cristão também tem dificuldade. Cristão também morre de doença. Cristão também sofre acidente. E empresa de cristão também passa dificuldade. Casamento de cristão também passa dificuldade. Filhos de cristão também dão dor de cabeça, querido. Ser cristão não é ausência disso. Mas quando você coloca isso aos pés de Jesus, hoje e amanhã você volta lá para falar de novo, aí tudo muda. É como se Deus olhasse: eu sabia que você ia voltar amanhã, porque eu só te dei o sustento de ontem. Aí a gente às vezes quer o sustento de um dia, Deus dá o sustento do dia, a gente fica uma semana sem ir lá. Aí no domingo eu quero um sustento que valeu para a semana toda, porque eu parei de ir durante a semana. Mas você vê que a conta não fecha, querido. Então, querido, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você se entrega para Jesus, você está falando para Ele assim: Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer por mim. Eu reconheço que o Senhor vai fazer por mim. E agora, querido, eu já vou entrar na palavra da ceia. Amém?